Então, vou falar um pouquinho sobre a convidada de hoje. A convidada de hoje é Paula Fonseca. É uma pessoa que eu venho acompanhando a trajetória há bastante tempo. Ela é uma estudiosa, ávida pelos livros, adora a relação que ela tem com os livros, com o estudo e sabe muito. A ascensão da carreira dela é maravilhosa de se ver e é uma pessoa que realmente tem muito que contribuir para esse assunto em especial. Eu acho que com ela dava pra gente fazer várias lives, vários temas. Tem vários temas interessantes que vocês vão ver que ela tem um conteúdo incrível, mas esse é um tema que ela é uma entusiasta. Faz parte da personalidade dela, da vida dela, e ela vai contar um pouquinho pra gente essa história, a história dela com o trabalho remoto, como é que isso funciona, por que ela é uma entusiasta desse modelo de trabalho e vai dar dicas pra gente também de como, o que a gente pode fazer. Esse é uma demanda dos dias atuais. Eu fiz pela primeira vez agora um treinamento online, ao vivo, foi muito legal, as coisas estão funcionando realmente, mas funciona numa nova lógica, numa nova forma, e aí surgem várias questões, vários dilemas que a gente vai tentar juntos aqui sanar. Hoje, Paula, ela é Head Latinoamérica de Recrutamento da Samap. Então ela está dentro de uma linguagem de empresas de tecnologia e ela vai poder contribuir com a gente contando um pouquinho também como é que a empresa dela lida com o trabalho remoto. Aí fiquem à vontade para perguntar tudo o que vocês quiserem, porque hoje vamos falar muito sobre isso. Paula já está por aí? Já sabe como é que entra na nossa live, Paula Fonseca? Deixa eu ver aqui. E ela está entrando agora. Bem-vinda, está entrando aí. E é isso, a gente vai viver agora novos tempos. Será que chegou para ficar? Olá, boa noite. Oh, e aí, Lucas, hein? Tudo azul, como é que você está? Como está aí nesse momento de isolamento social? Eu posso ser sincera? Eu tô adorando. Mas aí, Sério? tô esquisita, isso é assunto para outra live. Mas tô encontrando várias formas legais de viver dentro de casa e de me encontrar comigo mesmo, me encontrar com o meu trabalho também. Então, no geral, tá tudo bem. Você aí? Você sabe que eu venho acompanhando suas postagens sobre o perfil do introspectivo. Depois eu quero te convidar para uma live só sobre esse assunto, né? Eu imagino que essa questão do isolamento, para você que lê e compartilha muito sobre o perfil das pessoas que são mais introspectivas, deve estar fazendo um sentido especial por conta disso, né? Com certeza. A gente vai marcar de falar disso em outro momento. Faz um happy hour que eu vou falar um pouquinho de introspecção e introversão com a galera. Show de bola! Vamos lá, Paulinha. Primeiro, eu quero agradecer a sua participação. Eu acompanho sua carreira, assim, parabéns por tudo que você está construindo. Acompanho, assim, as iniciativas de RH que a Samap faz, as rodas de conversa, o engajamento em relação à diversidade, vários temas que muitas vezes não entram na agenda do mundo corporativo e vocês estão lá na frente debatendo, trazendo sofrimento no trabalho, diversidade. Eu fico sempre antenado para ver tudo que vocês estão fazendo. E hoje está na ordem do dia o trabalho remoto, esse trabalho à distância, esse trabalho que as pessoas estão agora tendo que conviver com o escritório em casa. É claro que eu imagino que deva ter um trabalho remoto antes da pandemia e dentro da pandemia também. Mas antes da gente entrar no assunto, fala um pouquinho de você, o que é que você faz, conta um pouquinho a sua história, para a gente já depois entrar no assunto. Beleza. Eu vi você falando lá no começo que você tinha acompanhado minha trajetória desde o começo e pode considerar desde o começo mesmo. Primeiro estágio foi na People to People, né? Então, o Lucas é chefe, um dos meus chefes lá na época, e eu trabalho com recrutamento desde aquela época. Então, já vão aí, não sei se você tem noção do tempo, mas já faz 12 anos praticamente. Uau! Então, tem muito, muito tempo que eu comecei lá. E eu sempre gostei de recrutamento, né? Tipo, é aquele negócio. Eu acho que é a oportunidade de trazer para a empresa gente que muda o jogo. Muda o jogo, assim, leva a conversa para outro nível. E um negócio que me fez escolher me especializar em recrutamento foi quando eu notei que o único caminho para cima era a gente virar business partner. Porque business HRBP é estratégico, recrutamento é operacional. E eu trabalhava com recrutamento, eu olhava para esse negócio e falava, gente, vocês estão entendendo isso errado. Tipo, estratégico, concordo, mas recrutamento, se a gente errar a mão aqui, irmão, sua empresa não inova, sua empresa vai quebrar, sua empresa vai estagnar, sua empresa vai ficar com a cultura tóxica. Então, eu escolhi me especializar nisso. Trabalhei, então, na consultoria de RH, trabalhei em ONG, trabalhei tudo com recrutamento, né? Em indústria automobilística, aí em Camaçari, na região de Camaçari, na Bahia. Consultoria de estratégia, e aí 2 anos atrás entrei no mundo das fintechs. Então, Uhum. me especializar em recrutamento, mas depois, ao longo da vida, o que eu fui percebendo é que eu gostava muito de trabalhar, entender a relação das pessoas com o trabalho. Então, por que algumas pessoas amam o que fazem?
dedicam ali aquelas 8, 9, 10, 12 horas do dia. Se você colocar o tempo de ir e voltar, talvez seja 16 horas do seu dia. E aquilo faz sentido. E por que que outras têm uma relação diferente com o trabalho? Às vezes não negativa, só veem que é diferente. E acho que foi assim a minha primeira porta de entrada aí a entender temas fora de recrutamento, como, por exemplo, os arranjos de trabalho, teletrabalho, né, que já é um nome esquisito aí que a gente está dando para trabalho remoto, home office, cultura e, enfim, desenvolvimento organizacional. Eu acho que isso é uma apresentação bem sucinta aqui de onde eu estou, de onde eu vim também. Eu acho o nome teletrabalho tão antigo. A Não, gente vai fazer um curso de oratória, mas com teletrabalho para aprender datilografia. Não é um nome estranho? parece muito. Eu fico assim, começa assim, trabalho e telefone. Não pode ter o mesmo que está falando, entendeu? Então, concordo com você. E, inclusive, nem trabalho remoto a gente está falando mais, né? A gente está falando trabalho em times distribuídos. Quando você fala trabalho, você pressupõe que tem um lugar para voltar. Tem um lugar, que é o centro, e tem um lugar remoto, um lugar distante. E hoje tem muitas empresas já operando 100% distribuído. Então, se não tem um lugar para voltar, por que chamar esse negócio de remoto? Porque é isolado ficar trabalhando fora do escritório. Mas a gente fala disso mais para frente, para eu não pular. Uma curiosidade sobre sua carreira, Paula. Você entrou numa startup de tecnologia que ela cresceu numa velocidade incrível, né? Quem são vocês hoje? Qual é o volume da Samap hoje no Brasil? Samap é uma fintech, então, é uma empresa que trabalha com tecnologia dentro da área de finanças. E é uma empresa que trabalha com um nicho muito específico de cliente, que é assim, não o microempreendedor, não, é o nano, assim, é o mini, muito pequenininho. É um cara que fatura em média 600 a 2 mil reais por mês. Então é o cara que está sendo bem afetado por essa crise econômica que a gente está vindo agora. E o trabalho que a gente faz é de empoderamento financeiro dessa galera, né? Então, desde é muito conhecido pelas maquininhas, mas maquininha é um pedaço. A gente tem outras soluções, plataforma de e-commerce. Em outros países a gente já tem emissão de invoicing. Né? A gente vai pensar a ideia no longo prazo e a gente conseguir apresentar para esse cara toda a solução que ele precisar financeira. Então, ele não precisa se informar sobre isso. Esse cara é o cara que é invisível para o banco. Então, a gente quer desenhar uma solução para ele. Então, a Samap hoje está no Brasil já tem 6 anos. Dobrando de tamanho todo ano. Então, quando eu entrei, nós éramos aí umas 300 pessoas e um dos meus trabalhos era construir um time que escalasse essa mapa na velocidade que era necessário. Hoje, eu olhei até hoje o headcount para fazer um trabalho lá e a gente está com quase 900. Uau! Isso aí vai fazer 2 anos ainda que eu estou na Samap, né? Então, é um crescimento louco de ver e uma experiência incrível para profissional de RH viver um ambiente de hipercrescimento. Assim, é chocante o tipo de experiência e a velocidade das coisas também. E hoje vocês estão crescendo também na América Latina, é? Você cuida da América Latina toda, né? Isso, a gente começou na Alemanha, né? Então o primeiro escritório é lá, a gente está já em mais de 30 países, operando em 30 países, com 17 escritórios. E aqui na América Latina a gente tem, aqui em São Paulo, em São José dos Campos também, a gente tem o centro de operações. A gente tem um escritório em Santiago também, a gente está abrindo outros, 3, 2, que eu não posso mencionar aqui ainda porque não é informação pública, mas já tá começando a caminhar. Uau! E vem cá, você que tem uma visão de diferentes estilos de negócio, muitas pessoas devem julgar, por exemplo, que falar de trabalho remoto, de times distribuídos, dentro do universo da startup é uma questão. Muitas empresas que têm modelos mais tradicionais devem estar batendo mais cabeça com isso. Como foi para você ter tantas diferentes visões de modelos de trabalho, né? Porque startup agora é um universo que eu acho que você foi amadurecendo na carreira, né, para chegar nesse lugar. Você trabalhou em indústria para uma linguagem de startup. Como é essa prontidão da startup? Fala um pouquinho dessa velocidade aí. É bem diferente, mas eu acho que nunca vai ser tipo, a indústria ser tradicional ou não que vai impedir ela de se adaptar, sabe? Bem é super tradicional, né? Se você olhar para o mercado. E assim, eles viraram rapidinho e inclusive já conseguiam trabalhar com times distribuídos, porque os times de projeto ficavam dentro dos clientes. Então, eu acho que ser tradicional ou não, mas de fato é uma jornada de adaptação. Eu lembro assim, anos atrás, né, trabalhando em indústria, e aí eu sempre tive essa vontade, às vezes, de trabalhar em casa. Eu nunca lidei muito bem com esse negócio de trabalhar de 9 às 5, porque primeiro eu não sou nem produtiva antes das 10, vamos começar por aí. Então, às 7h15 da manhã, eu acordava até 10 horas, o povo brigava comigo. Então, eu sempre queria estar em casa. E quando eu consegui a autorização para estar em casa, isso lá em 2012, 2013, eu levava o computador e eu tinha que abrir um aplicativo e logar no VPN que abria a tela de trabalho do meu computador que estava lá em Camaçari. Aí eu tinha que clicar no botão, né, 2 cliques na época ainda, para o meu computador ativar o computador de lá para conseguir entrar no, sei lá, Internet Explorer. Sim. Então, eu acho que, de novo, não é sobre a empresa ser tradicional ou não, eu acho que é sobre o mundo ter mudado, né? E aí,
adianta, né, fast forward aí para 2 anos atrás, quando eu entrei na Samap. Eu confesso que foi um choque para mim. Algumas coisas eu tive que aprender a lidar. Mas, por exemplo, tudo opera em cloud. Outro exemplo, o povo detesta e-mail. Aí eu desaprendi a ler e-mail. Então, agora na minha caixa tem 1.700 e-mails e o pessoal não lê. Por quê? Que a gente usa para algumas coisas, mas não é um mecanismo de comunicação nem de conversa. Imagine Sim. você, um negócio estático, você, como remetente, né, escolhe quem vai ter acesso àquela informação, manda um anexo que ninguém pode mexer e ninguém pode contribuir. Isso não funciona de velocidade de contribuição em tempo real. Não dá para você mandar e manda para o outro, que revisa o documento, e manda para o chefe, que manda para o outro. Então, eu acho que essa velocidade foi muito diferente, vai muito além das ferramentas de trabalho. Na hora de virar para o trabalho de casa, né, como a gente está fazendo agora, foi bem mais fácil, com certeza. A Samap virou em menos de 24 horas. Foi assim, a decisão, acho que foi uma quarta-feira de manhã, que o pessoal do board tomou a decisão de, cara, a gente não quer ser corresponsável por ninguém aqui ficar doente, nem as famílias das pessoas que trabalham aqui ficarem doentes. A partir de amanhã tá todo mundo remoto. Então, assim, isso é óbvio, ajuda quando você não precisa ter nada lá, né? Então, até Aham. era só conseguir laptop para quem tinha desktop e acabou. Até o sistema de Salesforce, a forma como a gente liga, o sistema do cliente que liga para a gente, podia ligar para o computador do ser humaninho lá na casa dele. Sim. Então, nada interessante, eu acho que eu já vi uns mundos bem diferentes, mas eu estou gostando mais ainda do mundo que vem pela frente agora. E aí, esse eu Tá. tô curiosa onde é que vai. Vamos chegar lá. Me conta um pouquinho aí essa sua trajetória com trabalho remoto. Você mencionou que existem características suas que já se aproximavam disso, do seu desejo, da sua relação com o trabalho. Mas quando foi que isso se tornou algo que foi uma fonte de estudo, de aprofundamento seu? Qual é a sua história com o trabalho remoto, trabalhar em casa? Foi no ano passado que eu, de fato, comecei a estudar trabalho remoto e advogar por essa causa. Então, acho que todo mundo que trabalha comigo sabe que eu sou uma das pessoas que fala assim, você não precisa estar no escritório para trabalhar. A gente herda isso do mundo industrial, do mundo fabril, que é, se eu não estou no trabalho, eu não estou trabalhando. Isso é mentira, isso é mito. Então, eu sempre tive muita liberdade. Inclusive, nessa mapa, eu fazia home office pelo menos uma vez por semana para me sentir produtiva. Era o meu dia mais produtivo da semana, diferente do contexto de agora. Com produtividade é outra conversa em ambiente de Sim. Covid, pandemia, etc. Mas em agosto do ano passado, eu saí de uma reunião nessa mapa me sentindo mal. E aí eu falei, tô me sentindo meio mal, onde é que tem um hospital aqui perto? Ah, tem ali, beleza. Eu fui lá, tava com princípio de infarto. Nossa. Eu tinha 33 anos, na época eu tinha 32. Você veja que não é normal uma pessoa com 32 anos estar com princípio de infarto. E eu comecei a tentar entender por quê. Porque o médico falou, ó, não é seu coração, não é seu corpo, não é, assim, alguma coisa em relação ao nível de estresse. E eu falei, poxa, mas eu não me sinto trabalho. Tipo, eu amo o que eu faço, eu adoro a empresa que eu tô, acredito nos valores, gosto das pessoas, confio nas pessoas. Então não era óbvio para mim ver de onde é que via isso. E aí eu comecei a tentar entender o que, é que estava acontecendo dentro de mim para esse nível de estresse subir tanto. E é uma pessoa experimental, como eu gosto de ser, o meu marido comprou para mim como chama, um medidor de pressão que conectava com o celular. E aí eu Uhum. resolvi fazer um experimento, eu comigo mesma, que era material da hora que eu acordava até a hora que eu dormia, de hora em hora, e anotar o que tinha acontecido. E aí, depois de um tempo fazendo esse estudo, né, eu comigo mesma, eu descobri que tinha uma correlação direta entre o número de reuniões que eu tinha, a dificuldade dessas reuniões. Então, se era uma reunião com um tema mais sensível, um feedback duro, uma coisa que eu tinha que me preparar muito emocionalmente, ou uma situação que me deixava desconfortável, a minha pressão, que é normalmente baixa, assim, 10 por 7, subia para 14 por 11. Nossa. Durante o dia, voltava. E aí, continuei estudando, pesquisando sobre isso, entendi que eu, por ser uma pessoa introspectiva, de fato, a superestimulação do ambiente do escritório era prejudicial para mim, até porque eu sou bem acelerada, vocês estão vendo aqui, tipo, falando e tal, pensando as coisas. Então, eu não sabia me parar, já trabalhava muitas horas por amor à causa, e eu tive que aprender outras formas de raciocinar isso. Então, eu comecei a conversar com as pessoas. E foi aí que eu descobri que não era uma questão de introversão, extroversão, tipo, a pessoa que quer trabalhar em casa porque ela não gosta de gente, tipo, esses mitos loucos da vida. Que tinha um mundo de pessoas que estavam começando a descobrir que não existia, como eu falei antes, link entre estar no escritório e ser produtivo. Estar no Sim. escritório e trabalhar, estar no escritório e fazer um trabalho que você se orgulha e que é legal. Então, eu comecei a estudar nessa época, eu comecei a procurar empresas que já faziam isso, que já operavam 100% remoto. Então, na época, eu conheci o Basecamp, que eu admiro pra caramba. É a minha Uhum. empresa disso, mas eles são pequenininhos, com 50 pessoas. Aí eu descobri o Automatic, que é uma empresa que tem está por trás do WordPress. Então, essa empresa Sim. tem dos websites do mundo rodando nela e ela opera 100% remoto em 90 países. Então, a galera não está nem no mesmo fuso horário. Assim, eles têm uma regra
legal que é, você não pode estar a mais de 8 fusos horários do resto do seu time. 8 fusos horários. Então você vê que já é outro mundo, né? E aí eu comecei o assunto e veio a calhar. A pandemia é uma tragédia, eu nunca vou dizer que isso é um momento bom para absolutamente nada, mas o que a gente está aprendendo agora, assim, um laboratório vivo de pessoas que, empresas e pessoas, e líderes e contribuintes individuais, assim, pessoas que não têm times, que estão descobrindo o que é trabalhar fora do escritório, tendo que refazer esses paradigmas. Então, está super legal para fazer essa discussão, obviamente, e acho que é aqui que eu estou nesse momento, ainda querendo descobrir o que as pessoas estão sentindo. Existe aí na sua trajetória dois papéis interessantes, né? Um é de você enquanto liderada, alguém que estava vivendo essa construção de relação com o trabalho, mas existe um papel seu também de líder nesse cenário, que é uma pessoa que está conduzindo uma equipe remotamente. Como foi essa virada de chave? Você já entrou e já liderava uma equipe de maneira distribuída, assim? Como é que foi isso em relação ao seu time? Não, eu não entrei liderando um time distribuído, tá? Então, inclusive, o time todo, até pouco tempo, ficava no escritório só, que era aqui em São Paulo. E depois a gente abriu o time também de São José e tal. O que eu acho que, assim, ajudou a minha transição? Era esse fato de que eu já gostava de trabalhar fora do escritório. Então, muitas vezes, o meu time já estava acostumado a não depender de mim para fazer as coisas. Porque eu sou muito transparente com eles. Eu falava, gente, ó, estou indo trabalhar de casa para não ser interrompida. Me ajudem a ser uma pessoa produtiva hoje. Então, se acontecer alguma coisa, claro, me liguem. Mas não fiquem me nudging por coisas que podem esperar. Se puder esperar, vamos esperar. Então, eu acho que isso ajuda muito, né? Na época que a gente virou, eu lembro que uma das coisas que eram mais importantes para a gente era a gente fazer um kickoff de time remoto. Né? Aí, éramos eu e um analista, né, de recrutamento. O time hoje está com 25 pessoas, mais ou menos. E aí você virar um time inteiro, né? Gente de todo nível de senioridade, todo tipo de experiência, todo tipo de background, todo tipo de preferência, num ambiente como pandemia. A gente fez uma reunião de kickoff e a gente, assim, coisa mais importante, inclusive já fica aqui de dica para quem não fez ainda, faça. Estabeleça os working agreements, os seus rituais de trabalho. O que é ok, o que não é ok, o que você espera de sua liderança, o que a sua liderança vai esperar de você. Peça ajuda, os horários de trabalho, que não vai ter horário de trabalho, tá tudo bem. Então, eu acho que essa foi uma das coisas mais legais que a gente fez na época, que me ajudou muito nessa transição. Não sinto que eu tinha aquele perfil de líder controlador ou líder micromanager. Eu não gosto do perfil, não sei nem fazer isso, não tenho esse nível de atenção a detalhe. Então, eu acho que isso ajudava. Mas a pessoa consegue fazer uma transição ali, observando o fato de que trabalhar remoto é um conjunto de skills que você vai aprender. Você não foi ensinado em lugar nenhum a controlar o seu próprio tempo, a controlar a sua própria produtividade. Nada disso a gente é ensinado, nem na escola, nem na faculdade, nem no estágio, nem no trabalho, nem na igreja, em lugar nenhum a gente é ensinado a tomar conta da própria vida. Então, eu acho que é um desafio para a maioria das lideranças, principalmente. A gente está vendo agora um cenário em que essa noção de controle ela fica mais fluida. As empresas estão muito inseguras por conta disso, né? Como é que eu controlo as relações de trabalho? E aí eu já queria emendar uma pergunta para você, que é que infraestrutura ou que estrutura, sob o ponto de vista cultural e técnico, uma empresa precisa para amplificar esse modelo de trabalho? Bem, vamos falar, então são duas coisas, né? Tem um ponto de vista cultural e um ponto de vista técnico. Vamos falar o técnico é fácil. Sim. Todo mundo teve que descobrir lá em 10 de março, 13 de março, sei lá, quando as empresas das pessoas que estão aqui viraram para o trabalho distribuído, que era como é que eu asseguro segurança? Tipo, VPN, como é que eu asseguro comunicação? Eu tenho uma ferramenta decente de videoconferência, as pessoas sabem usar. E aí eu lembro, assim, eu fiquei olhando que meu filho, né, migrou também as aulas, meu filho com 7 anos, e as aulas dele migraram para o formato online. E eu lembro que eu assisti a primeira aula com ele, e a única coisa que eu conseguia ver eram os dentes da professora falando: vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Então, eu acho que tem esse lado aqui técnico, que é ter a ferramenta. Então, a gente fala aqui de ferramentas de gerenciamento de projetos, como Trello, que muitas empresas já conhecem, Miro. Então, tem muita coisa de ferramenta que você possa usar. E, óbvio, com segurança, tem que se preocupar com ergonomia e tal. Mas, para mim, o lado técnico, ele vai barrar na limitação técnica do trabalhador. E profissionais de RH, um chamado que vocês estão recebendo muito especial, nós, especialmente quem trabalha com treinamento e desenvolvimento, é como a gente faz esse processo de upskilling desses profissionais para que eles aprendam a trabalhar remotamente, até mesmo mexer nas ferramentas. Tornado para todo mundo. Na Samap, eu acho que o time de engenharia e produto está super à frente nisso. Aí agora eu tenho um projeto em finanças, por exemplo, a galera de finanças ainda está, tipo, o que é Trello? Mas como é que eu uso esse negócio? E o que é Slack? Para que serve um canal?
Acho que Slack é uma ferramenta que está todo mundo mais familiarizado agora, e as pessoas que não entendem a função que ela tem, tendem a usar o Slack como se fosse um WhatsApp. É. Ou seja, vamos tacar a mensagem ali, fica sem negócio, ninguém mais viu nada. Então, do lado técnico, eu acho que tem as ferramentas e tem que ensinar as pessoas a usarem as ferramentas. É, E você aí, sabe que, só um comentário aqui, o Roberto falou aqui do Teams. Eu conheço umas empresas que usam Teams e com o tempo o Teams virou uma coisa se sobrepondo à outra e as pessoas começaram a antipatizar o Teams por causa do volume e do mau uso, né? isso está acontecendo com todas as ferramentas. Igualzinho ao Slack. Foi uma das reclamações que o meu time teve depois de uma semana de trabalho. Uma semana não, a gente virou na quinta. Na segunda-feira o pessoal tá assim, Paula e outros líderes do time. Não estamos conseguindo lidar com a velocidade e o volume de comunicação no Slack. Porque para quem está acostumado a virar para o lado e dizer, vamos fazer isso aqui, e você tem que mandar uma mensagem para todo mundo no canal, ou quando você esquece de mandar para uma, a pessoa já está fora do loop e já se perdeu na história, é muito fácil ficar desmedido no excesso de comunicação. Então, por isso que no ponto de ajudar as pessoas a entenderem as boas práticas desse tipo de ferramenta também. Legal. E aí você vinha falando agora do outro braço, a questão cultural que favorece isso. Vou voltar aqui no ponto que você falou antes, né, sobre controle. Controle, eu vou tentar ser bem cuidadosa, porque eu tenho opiniões muito fortes sobre isso, mas eu não quero ser, né, tipo, muito intensa aqui. Mas controle a necessidade de controle vai depender do olhar que a gente tem sobre as pessoas com quem a gente trabalha. Tem um cara que escreveu um livro chamado Brave New Work. Eu não sei se tem tradução no Brasil, mas eu recomendo que todo mundo leia, que ele já começa falando assim: qual é a visão que você tem sobre as pessoas com quem você trabalha? Você presume que, na hora que você não está olhando, elas são preguiçosas, não vão entregar, vão fazer de qualquer jeito, vão ser nozeiras, né? Que é a expressão que a gente usa da Ambev. Elas vão ser assim, ou você presume que na hora que você entregar uma tarefa, elas vão assumir a responsabilidade que elas vão ter. Essa segunda opção é uma visão positiva sobre as pessoas. E aí o cara tinha vários estudos, um deles muito interessante, vou citar aqui rapidinho, que era: o que será que gera mais engarrafamento? Uma rotatória livre, né, com 4 entradinhas e aí não tem nada controlando ali, ou um cruzamento com semáforo? E o que aí? você acha que gera mais engarrafamento? Ai, meu Deus. É para mim essa pergunta? Deixa eu pensar. Vou chutar aqui. Eu vou chutar a rotatória. A rotatória, mas não tenho certeza que não é. O que acontece? Quando você tem um semáforo controlando o trânsito, mesmo que você tenha engenheiros de trânsito, que no mundo ideal, um dia, quem sabe, talvez a gente tenha um pessoal de inteligência artificial fazendo o semáforo funcionar, você não educa as pessoas a se controlarem. Aí você vê que depois, no cruzamento, aquele pequenininho da esquina perto de casa que não tem semáforo, tudo trava, porque as pessoas sabem se autorregularem. Quando você compara com um cruzamento intenso, assim, sei lá, de rodovia mesmo, e que tem entrada ali de todos os lados, as pessoas precisam aprender como operar dentro daquele sistema. Elas aprendem e elas se autorregulam. Então, a rotatória menos tem trânsito, a rotatória é não regulada. E eu acho que é essa mentalidade, assim, agora a gente vai separar a água e vai conseguir ter visões muito boas sobre qual é o tipo de perspectiva que as empresas têm sobre as pessoas que elas contratam. Então, vai ser positivo ou vai ser negativo? Eu vou presumir que você precisa de controle, ou eu vou presumir que eu sei quem eu contratei certo, e eu sei que essa pessoa é adulta, eu vou tratar essa pessoa como adulta. Então, acho que o meu posicionamento de controle, sendo bem educadinho, é esse aqui. Você sabe que essa história que você me contou me remete muito a um caminho pedagógico do construcionismo, que é do Seymour Papert, que nos ensina a dar as ferramentas e construir uma atmosfera de autonomia para as pessoas. Muitas organizações, Paula, elas esbarram em muitos líderes nessa questão, né? Em não confiar nas pessoas para construir uma relação de trabalho de autonomia, né? Muito legal isso. É chocante, né? E uma das coisas que eu mais ouço quando eu falo com líderes, né, CEOs, diretores de empresa, e a gente fala assim: rapaz, confie no seu time. Eles falam assim: não, Paula, mas e se não sair? Eu acho que o meu time não vai conseguir. Eu falo: então você contratou errado. Não puna toda a sua comunidade da sua empresa, porque aquele grupo de 5, 6, 10, 40 pessoas que sejam, não querem agir de forma responsável com o próprio trabalho. Mas a mentalidade da galera é diferente, né? Eu vou punir todo mundo vai ser obrigado a ir para o escritório, todo mundo vai ser obrigado a trabalhar de 9 às 5 da tarde, todo mundo vai ser obrigado a seguir um padrão,
porque eu não tenho essa capacidade de identificar quem são as pessoas que estão quebrando a minha confiança e expelir da organização. Então, isso é uma Sim. outra coisa, Lucas, mas acho que ela conversa muito com entender o trabalho remoto. Eu acho, inclusive, Paula, que você está trazendo para a gente qual é a chave desse negócio. São dois pilares que você trouxe que são fundamentais: comunicação e confiança, né? Essa relação líder-liderado, como isso é construído, é uma quebra de paradigma, inclusive geracional. A gente estava tendo uma conversa sobre gerações, que aí a gente via muitos líderes com resistência, aquela coisa: eu preciso ver a pessoa trabalhando, eu preciso ver que ela está lá trabalhando. E isso talvez seja uma barreira que muitas pessoas agora devem estar vivendo. Inclusive pediram para você repetir o nome do livro aqui para fixar, O antes nome que do eu livro esqueça. é New Work. Então, é Corajoso Mundo Novo do Trabalho. Não sei como traduzir esse negócio, Sim, mas sim. pensa o outro livro também. É, Eu não lembro o nome do autor, gente. Eu não lembro, eu sou muito ruim de nome. mas Mas. alguém, daqui a Brave. pouco alguém escreve aí. É. Obrigada, James. Bom, puxando já esse pilar aí, como é que vocês abordam a comunicação aí? Você falou que existia já algumas coisas acontecendo, que agora, com a pandemia, a coisa ficou numa velocidade maior. Mas eu queria que você desse agora algumas dicas e alguns caminhos, principalmente do aspecto da comunicação. Eu vou tentar não falar de mundo de Samar, porque eu acho que a gente também tá aprendendo. Assim. A gente também não Tá. operava remoto. Falar aqui do que eu estou vendo de outras empresas também, que é mais interessante do ponto de vista de aprendizado. Então, do lado de comunicação, uma das coisas mais legais que eu percebi logo no primeiro dia de trabalho remoto é que a gente esqueceu como escrever bem. E aí não interessa se você era bom de redação, se você não era. Eu era excelente aluna de redação. Isso eu me lembro. Uma coisa que você gosta é de escrever. Isso eu lembro bem. Hoje, inclusive, eu faço o meu gig work, assim, meus trabalhos paralelos que eu faço é como ghostwriter. Eu gosto de, tipo, me dar a sua ideia, manda uns áudios, eu vou escrever o texto, te mando de volta, você publica no seu LinkedIn. Então, não Ah, interessa que legal. que a pessoa goste de fazer, que ela goste de ler. O que está acontecendo, na real, é a gente desaprendeu a escrever. Desaprendeu. A gente acostumou com a comunicação de tweets, então, né? Então, tudo muito curto, tudo muito rápido. A gente se acostumou com comunicação de WhatsApp, isso quando é escrito, né? E, acima de tudo, um dos erros crassos, assim, do momento de transição de trabalho remoto, né? Ou melhor, trabalho no escritório, trabalho remoto, é que a gente acha que trabalhar remoto é fazer o que a gente fazia no escritório, só que em casa. Sim. Isso, pô, não é. Não é, assim, esse é o nível 1 das empresas na transição e essa escala vai até 5, então é uma transição bem, bem gradativa. Então, a primeira coisa que eu diria, assim, gente, a gente precisa aprender a escrever. Comunicação clara, uma mensagem que passa, uma mensagem que ela não tem excesso de texto nem pouco texto, uma mensagem que não é só um pedido, ela tem um contexto. A gente não trabalha com robôs, eu não vou dizer, ô Lucas, vira aí para a esquerda, você vai perguntar por quê. E aí, o tempo de você perguntar por quê, eu levantei para pegar um café e voltei 3 semanas depois, já se criou um motim no time de a Paula é hierárquica, a Paula. Então, assim, a gente tem que preocupar muito com a capacidade de comunicação que a gente tem, especialmente escrita. Então, comunicação distribuídos é uma comunicação predominantemente escrita, especialmente para as empresas que realmente querem entrar nesse negócio e começar, quem sabe um dia, a trabalhar de forma assíncrona, que não tá todo mundo conectado ao mesmo tempo, não. Você tem seu trabalho para entregar. Se você vai trabalhar 2 da manhã ou 5 da tarde, tô nem aí. Como é que você faz comunicação aqui se você não sabe quem está online e quem não está? Então, escrito. Então, acho que a primeira coisa sobre comunicação, gente, e aí, de novo, um chamado para o pessoal de treinamento e desenvolvimento. Ajudem as pessoas a reaprenderem a escrever. Eu acho que o mundo inteiro se beneficia disso. Quem quiser aprender sozinho, eu recomendo ler. Leia muito, leia bons livros. Não só conteúdo de internet, assim, conteúdo de quem precisou pensar na escrita e no argumento para comunicar uma ideia. Esse é o primeiro ponto. Não sei se você percebeu isso também aí na sua virada de chave. Eu acho que a leitura nos permite construir uma coerência de comunicação, né? E mitigar os ruídos. Eu acho que esse é um exercício, vale para mim também. Você está falando aí, eu estou refletindo, eu preciso pensar na minha comunicação. Às vezes, eu tive um pensamento, uma ideia que eu quero transmitir para a equipe, mas eu quero ser rápido. Aí eu entro na plataforma que eu tenho à mão e eu escrevo rápido sem pensar na escrita. E aí fecho. Quando eu leio depois, já criei realmente, como você falou, uma celeuma no time, uma interpretação equivocada, porque eu não cuidei disso. Então, não é associar só a velocidade, mas é a qualidade da comunicação, né? Isso é super importante. Pensar assim, tipo, no e-mail, sabe? Pensa numa pessoa que acabou de pousar num voo e precisa passar um recado para alguém e ela só tem, tipo, 1% de bateria e te mandou uma mensagem no WhatsApp. Ela falou assim, oi, Lucas, tudo bom? Rapaz, você não sabe, meu voo atrasou.
E aí agora eu não sei mais se eu vou chegar no hotel rápido. Você avisa seu pai que eu não vou chegar no jantar a tempo. Aliás, eu acho que vai ser melhor se ele remarcar para amanhã. Ou seja, a mensagem não está clara. Você quer dizer o quê? Você quer que eu avise? Quer que eu diga para remarcar o jantar? Você quer que eu peça para adiar? Então, é que são coisas simples do dia a dia, que quando a gente está na comunicação falada e síncrona, é muito simples de resolver. Na hora que esse negócio entra em plataforma de comunicação escrita, é outro bicho. Eu fiz um curso, Paula, de inovação que me provocava muito essa comunicação concisa. E o professor deu um exercício para a gente praticar isso de escrever twitters, para poder a gente tentar transmitir a nossa mensagem em poucos caracteres e que a gente consiga falar o que a gente gostaria de dizer. Foi um exercício difícil para mim. Eu me sinto prolixo às vezes, sabe? Eu lia e relia e falava, meu Deus, eu não estou conseguindo falar o que eu gostaria. E a gente não sabe medir o que é a falta do contexto, né? Então, Estava pensando aqui agora também sobre comunicação escrita. Tem um acordo que a gente precisa fazer com times quando a gente vai trabalhar remotamente, que é presuma boas intenções. Comunicação escrita não carrega emoção naturalmente, né? E a leitura e a sua cultura e a sua perspectiva de vida que vai imprimir emoção ao que a pessoa escreveu. Então vamos fazer assim, vamos presumir que ninguém está te atacando, que ninguém tá, tipo, te dando alfinetada, que ninguém... Vamos presumir isso. Esse é um combinado super legal de fazer com o time para evitar atrito desnecessário, ver má intenção numa coisa que não tinha, sabe? Então... Caps Lock não é grito, né? Caps Lock às vezes é pressa. Caps Lock eu preciso de atenção nesse momento. E aí vale até depois dar feedback para a pessoa, não use Caps Lock desse jeito. Mas na hora, boas intenções, siga sua vida em paz. Vai ficar todo mundo mais feliz. Mais uma curiosidade, eu atendo muitas empresas transculturais e nós latinos, nós temos uma questão com a comunicação, principalmente com as culturas mais diretas, que é uma dor que a gente vive. Eu imagino que você, talvez por facilidade, você também vive essa atmosfera transcultural, mas quando a pessoa ela é muito concisa, eu vejo muitas pessoas sentindo uma dorzinha assim, poxa, ela foi muito direta, a resposta foi curta, que será essa pessoa é simpática? Isso acontece com vocês aí nessa transculturalidade? Só que acontece, vai colocar alemão, búlgaro e brasileiro para conversar no mesmo corpo, sabe? Eu tenho uma história sobre isso, não é minha, é sobre uma amigona minha dessa MAP. Ela tinha muitos atritos, ela é brasileira, tá no escritório de Berlim, e ela estava trabalhando com esse cara que é iraniano, um chefe de lá. E eles não se davam bem, e o cara parecia super grosseiro com ela. Eu já presenciei grosseria, fiquei chateada, e enfim. Até que um dia eles saíram para almoçar, ela falou, qual o problema? Aí ele falou, você quer saber? Ela falou, quero. Aí ele falou, eu sempre acho que você está tirando com a minha cara. Aí ela, mas por que você está falando isso? Ele, porque você fala sorrindo. Então é como se você soubesse de alguma coisa que eu não sei. Quando ela... Mas, Andy, você passou 2 anos no quebra-pau com esse cara só porque você sorria, porque ele era grosso. Então, esse desafio sempre vai ter, Lucas. E a comunicação especial, o remote working não vai amenizar isso. Eu acho que é um aprendizado que a gente precisa... pensar. E até nesse mundo de trabalho remoto, uma das grandes vantagens de estar em times distribuídos é que as empresas agora ainda não, né? Vamos evoluir primeiro, podem contratar de qualquer lugar do mundo. Pense aí, na sua empresa aí em Salvador, você quer os melhores recrutadores e profissionais de RH de Salvador ou você quer os melhores do mundo? Sim. E aqui te impede de chegar nos melhores do mundo. Então agora, nada mais. Se o cara pode trabalhar no Irã e você aqui tá tudo bem, funcionando para esse modelo de trabalho, por que não? Então, acho que essas questões de comunicação transcultural vão ficar ainda mais severas, mais agravadas. Eu contratei um cara agora para me ajudar num projeto, um cara do Paquistão. Eu fiquei viciado numa plataforma Fiverr, que contrata freelancers do mundo inteiro, e assim, cada coisa incrível. Hoje a gente não tem essas fronteiras, acabaram, né? Ó, vou passar para outro tema aqui, que também traz muito pano para manga, que é a confiança. Como construir confiança dessa maneira remota, né? Eu diria que depende do público, né? Se você estiver falando assim, como é que a gente constrói a confiança de um CEO que é contra trabalhar distribuído e vai se ver agora virando? Isso aí, vamos deixar essa conversa para outro momento, que eu acho que fica mais no dia a dia das pessoas. Sim. Não tem receita de bolo, tá? Então não vou dizer que tem aqui uma coisa que eu vou dizer que vai resolver os problemas de todo mundo. Mas eu sempre sou pró-transparência e fazer os combinados. Então, o time de recrutamento da SAMAP sentou junto, né, logo que a gente começou a trabalhar distribuído, e montou Working Agreements, né, um documento mesmo, onde a gente está dizendo lá, tipo, cara, a gente vai ter a obrigação de ter overlap, então as mesmas horas de trabalho, 5 horas por dia.
Então, assim, se todo mundo trabalhar de 9 às 2 da tarde e a gente conseguir se encontrar e as reuniões se concentrarem nesse tempo, o resto do seu tempo, se você vai estar com o seu filho que está pulando em cima de você, você está dando banho no seu cachorro, que por sinal eu dou geralmente no horário de almoço, uma vez por semana, a gente não se importa. Então, quando um combinado é aquele ditado, né? Um combinado não sai caro nem barato. Então, eu acho que esse é o primeiro desafio. A grande questão, eu acho, é a gente pensar se as pessoas têm segurança psicológica para fazer esses combinados. Porque se você não vai falar o seu combinado por medo de ser julgado, por medo de dizer assim, poxa, vão achar que eu estou trabalhando menos, vão achar que eu estou menos comprometido, vão achar que eu não sabe, que eu não estou levando as coisas a sério. Aí a gente precisa rever não combinado, não trabalho distribuído, não arranjo de trabalho, mas o tipo de ambiente que a gente está criando para as pessoas dentro da empresa. De novo, são todos adultos, assim, não dá mais tempo, não tem mais ocasião para a gente não confiar mais nas pessoas, ou não, pelo menos não criar um ambiente em que elas se sintam seguras, falando o que elas já sabem. Aí um parêntese em relação à pandemia, porque uma coisa é quando a gente já construiu esse ambiente de confiança e agora a gente está nesse modelo de trabalho. Agora, um desafio muito complexo é construir isso já separado, né? Você já teve essa experiência? Eu diria que eu tive experiência olhando para times transculturais. Foi transculturais? Sim. Foi. Gostei da expressão, não conhecia. Quando eu entrei na SAMAP, né, fomos contratadas, eu aqui para o Brasil, para cuidar da região, e uma pessoa para o escritório da Alemanha, né, que é o segundo maior que a gente tem, para cuidar de Europa. E nós somos pares, a gente não tinha uma chefe da função, a chefe era a VP Global de Recursos Humanos, e a gente precisou construir muitas coisas juntas. Então, é super difícil. Não vou dizer que é fácil. Eu acho que depois de assim, quase 2 anos trabalhando juntos, foi que a gente falou, entendemos como fazer isso. O que eu acho que funciona muito bem é não fazer do trabalho, né, que sempre vai acontecer ali naquele contexto de e-mails, de documentos, de reuniões, de videoconferências, um negócio excessivamente sério. Então, o que custa assim, começar uma reunião perguntando como uma pessoa tá? Na SAMAP a gente tem uma prática que eu adoro, que é começar as reuniões pegando o mood da galera, tipo o seu humor naquela hora. Isso a gente faz desde 6 anos atrás, como antigamente, quando cabia, né, todo mundo numa sala só, era uma placa na parede, e aí tinha um monte de emoções, e a galera pegando os pregadorzinhos assim, colocando nas emoções que estava o mood da galera. Hoje a gente faz por aplicativo, né, com um Slido. Então você vai lá, lança no celular e ele vai gerando um cloud com as palavras mais mencionadas. Você consegue pegar estressado, triste, caiu VR, cai uns negócios muito loucos lá, mas assim, isso acho que aproxima as pessoas. A dificuldade de trabalhar longe, acima de tudo, é entender que tem um ser humano do outro lado. Não é um robô, não é alguém que está sempre tendo dias bons, que vai sempre ser super competente, mas é um super desafio. Eu diria que foi uma das coisas mais difíceis da minha vida, foi tentar construir esses times assim, com algum nível de consistência, num mundo tão diferente, não vendo a pessoa, fuso horário diferente, não é brincadeira não, assim, eu não estava preparada para isso, eu acho. É porque não basta as barreiras de comunicação, mas tem as barreiras culturais também, né, que dificultam, né? Muitas. Tem uma pergunta aqui. É possível difundir cultura à distância? E aí, essa pergunta eu acho que ela é muito interessante, porque é um receio que muitas empresas, muitos RHs têm, né? Como eu mantenho uma chama cultural viva num cenário desse? A resposta é sim. É possível difundir cultura. É possível quebrar uma cultura, construir uma cultura, mudar uma cultura. Porque o que é a cultura? A cultura são as histórias que a gente conta pra gente. São as histórias de sucesso, as histórias de fracasso. E à medida que a gente repete esse negócio, a gente começa a executar as coisas com base nas histórias que a gente contou, por exemplo, valores de empresa, né? Tipo, um dos nossos valores é inovação. E aí uma pessoa que inovou, que pensou diferente, ela é punida ou ela é recompensada. Então, as histórias que a gente conta versus o que elas veem, é isso que é a cultura, nada mais que isso. Sim. E aí, se você vai fazer ritual, celebração presencial, festa, se você vai contar uma história por rede social, se você vai fazer uma reunião virtual, não importa, tipo, qual é o meio. Você tem que pensar em que histórias você está contando. Quais são os comportamentos e quais são as atitudes que você está recompensando e quais você está punindo. É só isso, assim. Eu não sei se a minha visão é muito simplista, pode ser que seja, mas cultura para mim é só isso, as histórias que a gente conta e como elas orientam o comportamento. Acabou. E aí não interessa se a plataforma é digital, se é por Zoom ou se é presencial que você está contando as histórias. Eu acho que talvez, complementando a sua fala, é que agora a gente vai viver um momento de uma construção cultural que não é só um top-down estratégico, né? É como o grupo está vivendo os momentos e está compartilhando entre eles essa estrutura, né? Eu acho que isso vai influenciar muito o que a gente vai desenhar de cultura daqui para frente.
Eu tô aqui, ó. A gente, olha aqui, olha, já passamos 43 minutos. O bicho pegou, Paula, porque ainda tem um monte de pergunta. Mas Ó, o vamos Instagram falar. é uma hora, né? Então a gente tem que ficar ligado nisso. É, ele avisa, ele avisa. Tá bom. Como medir e acompanhar produtividade? Não meça. Esqueça controle, especialmente no ambiente que a gente está vivendo agora. Eu acho que a expressão assim, não meça, ela vai gerar muita gente torcendo o nariz, especialmente em RH e os líderes de time, mas a gente volta de novo na questão de controle, sabe? Então, esse é o primeiro ponto. Controle não gera atividade. Aliás, muito pelo contrário, assim, acho que quando a gente trabalha remotamente, fica muito claro quem entrega e quem não entrega. Porque não dá tempo de você ser legal, tomar um cafezinho, não dá tempo de você se vestir bem para o escritório, estar lá todo dia, pontualmente, ficar o dia todo no YouTube. Sim. Trabalho remoto vai mostrar as pessoas que entregam daquelas e vai separar de quem não entrega, vai ficar evidente. Então, eu não me preocuparia tanto em medir a produtividade, eu me preocuparia muito mais em deixar as expectativas claras para as pessoas. Sim. Então, se entregar isso, tipo dizer, ó, fulano, que eu preciso que você faça esse negócio. Você precisa de ajuda? Você tem alguma dúvida? Você tem as skills? Você sabe lidar com a ferramenta? Como é que eu te ajudo? É isso. Tipo, aí o resultado vem ou não vem, é binário, não tem aquela conversa no meio, sabe? E de novo, a produtividade, eu ouvi uma história muito louca. Eu tava numa live com pessoas profissionais de RH de tech. E aí tinha uns 15 falando de uma empresa, de uma das empresas que ele atendeu em algum momento da vida, que instalou um software para pegar o volume de teclas digitadas por minuto ou por hora, alguma coisa assim, e acompanhar o que estava na tela. Agora veja você. Uma pessoa empregada fazendo isso na vida dela, assim, é a gente pensar muito pouco do ser humano. Eu gosto de ser um pouquinho mais otimista, sabe? Então, produtividade é entrega. Mas você coloca a gente num paradigma muito interessante, porque toda a área de gestão, toda a área de educação no sentido da administração científica, ela é baseada numa noção, e tem até uma máxima muito forte de que não podemos medir o que não podemos controlar, ou é o contrário. Eu acho que é isso. Não podemos medir o que a gente não pode controlar. Então, os gestores, eles são educados com a noção do controle, né? Quebrar esse paradigma para gerar confiança é muito desafiador. Aí pressupõe a noção de que a gente tem que imaginar que as pessoas são maduras, adultas, e a educação de gestão ainda não atingiu esse patamar. A gente ainda tem esse paradigma sendo construído, repetido, difundido. Então a gente tem muito líder hoje que ainda fala isso, né? Temos que controlar para poder medir, para poder gerenciar. Você está agora dando um exemplo claro de quebra de paradigma geral. Eu pró-medir, eu adoro medir. Pra gente aqui do time que quiser falar, assim, o que é que eu não medi nessa vida? Assim, eu medi meus batimentos, minha pressão arterial para encontrar uma correlação com o meu nível de estresse. Mas eu acho que não é medir as pessoas, é medir a entrega. O mundo de trabalho, ele é um mundo de o que você fez com a informação, com os dados que você tinha, com as ferramentas que você tem. Não é sobre fulano, o que você fez hoje? Você ficou quanto tempo aberto com essa tela do Excel aberta? É muito mais, beleza, ó, fulano lá não vai conseguir trabalhar se você não entregar a sua parte. Você entregou, acabou. Heranças do Taylorismo, ainda. Total. E sempre lembro do que eu falei. Assim, a gente acha que se a gente não tiver no trabalho, a gente não está trabalhando. Isso é Taylorismo total. Esqueça isso. Eu gosto de pensar que não vai existir de verdade. Mas isso é muito amalgamado. Hoje a gente está aqui numa live, a gente está falando para a internet. Então, a gente tem pessoas que são ok com essa cultura, porque vivem o seu universo, então deve ter uma galera sua aqui. Mas a gente tem empresas hoje que ainda estão na idade das cavernas em relação a esse tipo de noção. A gente ainda coexiste com lideranças coercitivas, com modelos baseados 100% no controle. Então, pode parecer uma coisa que do seu universo faça muito sentido, mas para outros universos isso é realmente uma coisa de outro planeta. Ainda. Oi? Eu falei que esses mundos vão se separar, eles vão ficar muito evidentes agora. A graça de tudo vai ser a pessoa que que está lá vivendo nesse mundo super ainda, como no mundo das cavernas, e tem aquele profissional que está lá, que é super bom, e está inconformado com isso, não sabe por quê. Aí agora vem uma empresa que está operando 100% distribuída e falou, então, você pode continuar aí nessa cidade que você está, mas você pode trabalhar para mim. Sim. Então, o mundo vai se regular. Fique tranquilo nesse. Eu acho que o paradigma está mudando, ele não muda de um dia para o outro, não é assim, boom, todo mundo acordou entendendo. Eu tô aprendendo pra caramba ainda, não sei as respostas de tudo, não tô nem perto. Eu acho que se eu conversar com alguém da engenharia da Semar, o pessoal vai dizer, Paulo, pelo amor, você é muito conservadora. Mas tá caminhando progressivamente. Eu começo a se autorregular de acordo com esse paradigma novo.
Eu acho que a gente precisa ouvir essas histórias, Paula, muitas pessoas, para entender que é possível. Muitas pessoas estão ainda numa luta interna nas organizações porque as resistências são muito grandes. Então, é importante ouvir pessoas como você. Uma vez eu ouvi uma fala sua em relação ao sofrimento no trabalho, que é muito importante. O fato de vocês considerarem... Eu sei que isso é um tema para outra live, mas o fato de vocês considerarem o trabalho como fonte geradora de sofrimento é uma outra quebra de paradigma pesada, importantíssima. Pesada. A gente precisa marcar outra live para falar sobre isso, mas trabalho é parte da vida. E aí, você passa mais horas da sua vida trabalhando do que não trabalhando. Então, é óbvio que ela vai ser gatilho para coisas emocionais, para síndromes, para ataques de ansiedade. E aí faz parte, assim, a empresa ela é responsável de dizer, cara, eu posso ser gatilho. Não é que eu sou, não é que eu sou uma empresa horrorosa que, né, escraviza as pessoas. Não é isso, mas assim, a pessoa tem a bagagem dela, ela chega aqui e pode ser gatilho. O que é que eu faço? Eu vou negar e dizer, putz, nunca vi por medo de processo trabalhista? Ou eu vou dizer, cara, vamos falar sobre isso? Mas esse é tema para outra live, tá? E nem outra live. Cara, a gente tem 10 minutos só. Peraí. Vou voltar aqui para as perguntas, viu? Que fizeram. Uma pergunta legal aqui, ó. Você acha que a amizade e criação de vínculos fica comprometida com esse trabalho, nesse modelo? Não acho. O que eu acho é o seguinte, eu acho que a gente se educou durante a vida a fazer amizade e a representar a relação entre as pessoas de forma assim, cara a cara, sabe? Então, conhecer pessoas na escola, agora vamos ver como vai ser essa geração que vai ser educada aí parcialmente, né, virtualmente. Então, vamos ver como vai ser. Mas a gente, nossa geração, e até o pessoal de geração Z, querendo ou não, então a gente foi educado a isso. O que a gente tem que fazer é mudar o pensamento. O que a gente tem que fazer é como é que eu encontro formas de continuar interagindo, descobrindo as pessoas, apesar de eu não estar com elas na cara a cara. Assim, eu mudei de time agora recentemente, né? Eu não estou formalmente mais em recrutamento. Depois, esse é um motivo para outra live, mas a Sanap tem um negocinho chamado Talent Reshuffle, que ela faz assim, quem são as pessoas que têm os skills que eu preciso nos projetos mais importantes agora? E se você não estiver fazendo isso, tá errado, você vai fazer. Então, eu estou em finanças agora. E eu mudei de time nesse meio dessa confusão. Então, eu conheço as pessoas já, eu tenho relacionamento com elas, a gente brinca, a gente dá risada, a gente encontrou formas de se conhecer. De novo, é uma questão de paradigma. É você dizer assim, tá bom, como é que eu agora paro de tentar replicar o paradigma do happy hour, do barzinho, em casa? O que mais que eu posso fazer para conhecer as pessoas e criar esses vínculos com elas? Sabe? Aí a gente precisa conversar mais para entender as formas de fazer isso. Tem uma outra pergunta que ela expande um pouco aí para a gente pensar o mundo do trabalho de maneira mais ampla. Você acha que esses modelos de trabalho podem ser usados por algumas organizações como mecanismo de precarização para poder tornar um trabalho, diminuir os compromissos institucionais com as pessoas? Sim. Estamos falando de gente. Tem gente do bem, tem gente do mal, assim. E outra, né? Não estou querendo tornar o mundo binário. Mas sim, vai ter gente que vai dizer, cara, é uma boa oportunidade. Você quer ver um pensamento assim que poderia ser usado como precarização, mas não é? Imagine se a gente, de fato, começar a seguir, tipo o Twitter, que anunciou ontem, ó, gente, quem não quiser voltar, não precisa. O quanto que as pessoas podem economizar se elas abrirem mão do escritório de 10 andares na Faria Lima? Então, assim, pode ser pensado para custo, para mais-valia? Pode. Nem todos os pensamentos que são associados com custo ou retenção de custo vão ser ruins para as pessoas. A gente não pode esquecer que é um mundo de trabalho, né? Sim. Não é um laboratório do mundo não para viver seus sonhos. Eu acho que tem gente, sim, que vai usar esse negócio para mal, como todas as outras coisas do mundo. Então, não tem muita ciência nessa resposta, infelizmente. Eu acho que você está trazendo sutilmente uma questão que também para a área de RH é um paradigma novo, que é a consideração individualizada, né? Você vai ter que construir estruturas que respeitem o desejo e o sentido do indivíduo. E, tradicionalmente, os RHs eles tentam criar estratégias coletivas. E esse sempre foi uma dificuldade, né? Toda vez que eu construo modelos coletivos, eu agrado um, desagrado outros. E agora, a ideia de trazer isso como possibilidades para os indivíduos é nova também, né? Muito, nossa, duas histórias, né? Olha eu falando, mas assim, rapidinho, duas histórias. Eu tava, antes da confusão, eu tava nos Estados Unidos, lá onde fica o nosso CEO global. No meio da confusão, aliás, que os Estados Unidos fechou as fronteiras, eu tava lá, então eu tive que sair correndo e tal, aquela confusão. E ele falou assim, ô Paulo, eu tô com uma ideia. E se a gente, em vez de ter esses benefícios padrão para todo mundo, tipo, todo mundo tem plano de saúde, todo mundo tem licença paternidade para quando seu cachorro chega, o novo cachorro. E se a gente, tipo, desse para cada um, todo mundo vai ter 1000 pontos. E tá aqui a cartela.
Se você quer stock options, toma stock options, custa tantos pontos. Se para você stock options não importa, você quer trabalhar de casa todo dia, toma aqui, ó, é isso que custa. Então, eu acho que o mundo está caminhando para esse lado, sabe? Eu vou contar outra história, porque eu acho que essa ilustra direitinho esse ponto que você estava falando, de começar a personalizar a experiência individual e entender que individual é individual mesmo, sabe? Não é ter um negócio mediano ali que resolve todo mundo e que acaba mais gente insatisfeita do que satisfeita. Sim, a outra. Conta a outra. Agora eu quero saber a outra. Tá falando de que mesmo? Qual era a outra história, meu Você ia Deus? contar duas histórias de individualização, de experiência do usuário, do cliente. Ah, não Tá, lembro. enquanto você pensa aí, vamos fazer mais uma. Você acredita em relação à saúde, que agora é uma questão de urgência em relação ao trabalho, a esse modelo de trabalho? É uma questão que está sendo debatida na empresa de vocês, que vocês colocaram em voga? Como é a relação, ou como você pensa esse trabalho em casa e a saúde? Sempre vai ter preocupação com saúde, tá? De novo, a gente está falando de pessoas. Mas eu acho que o interessante aqui é que a gente vai ter cada vez mais discussões sobre saúde mental. O que a gente presume quando a gente está trabalhando com times distribuídos muitas vezes é que as pessoas vão trabalhar menos, que a galera vai dizer, não, tô em casa, tô de boa, eu vou lavar prato, eu gosto de televisão, eu vou fazer não sei o quê. Mas não é isso que está acontecendo. Até assim, o pessoal que está assistindo aqui, a gente se quiser opinar, vocês estão trabalhando mais ou menos desde que foram para casa? Porque eu tô trabalhando assim, a primeira semana eu falei, eu vou estafar. Eu não sei separar o meu horário de trabalho, eu já acordo de manhã, brucutu caindo da cama, olhando o celular, ligando o computador, tomando banho, pensando na reunião que eu tô atrasada. E eu não sei parar, sabe? Então, dá 8 horas, eu tô no telefone, não tem mais separação, né? Então, eu acho que isso vai trazer o adoecimento de muitos outros lados. Vai agravar ansiedade, vai agravar estafa, vai agravar burnout. E a gente precisa estar pronto, até mesmo, acho que os RHs e as lideranças precisam saber agora, aprender a identificar isso quando a pessoa não está querendo se jogar da sacada do seu escritório. Agora ela está em casa. Como é que você aprende a perceber que algo não está certo com alguém quando você não está vendo essa pessoa no dia a dia? Então, eu acho que a discussão de saúde ela vai mudar muito, de saúde do trabalho. E vão continuar os outros problemas que a gente sempre tinha, né? Problemas de ergonomia, a síndrome de túnel do carpo, essas coisas vão continuar existindo. E agora, em cima de tudo isso, muito mais gente está falando, na minha opinião, por não saber separar as coisas. A gente não é educado. Ó, eu vou pegar aqui as perguntas que fizeram, não vou nem comentar agora porque a gente tem pouquíssimo tempo. Qual característica um líder deve adotar durante o trabalho remoto para manter a equipe motivada? Eu acho que essa provavelmente é a nossa penúltima, viu? Essa é mais uma. Tá bom. Bem, acho que respeitando todos os estilos de liderança, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é assegurar essa segurança psicológica. Dizer, especialmente em ambiente de pandemia, tá? Hoje eu não estou conseguindo trabalhar. As pessoas precisam conseguir dizer isso. Hoje a minha produtividade foi zero. Tipo, eu, inclusive, que sempre trabalhei muito, muito bem em casa, era o meu dia mais produtivo da semana. Tem dia aqui que eu não trabalho direito. Tipo, as coisas não saem como eu gostaria, porque eu tô com 1000 coisas na minha cabeça. Preocupado com meu pai que resolveu ficar em casa, não entendeu que é pra ficar em casa. Tem essas coisas todas que estão acontecendo ao redor. Primeiro ponto é a segurança psicológica. Sem segurança psicológica, você não vai conseguir construir confiança, você não vai conseguir ter feedbacks verdadeiros, e aí, sem conseguir bater o olho para dizer tem alguma coisa esquisita aqui, tudo vai se quebrar, sabe? E aí, depois, fazer o combinado. Gente, o que vocês precisam de mim? Gente, vocês sabem usar as ferramentas? Gente, tá claro para todo mundo o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? Quais são os entregáveis? Como são os nossos rituais de comunicação? Eu acho que tem muita ciência, sabe, Lucas? Só que a gente está sendo mais confrontado com essa necessidade de construir segurança psicológica, construir confiança e alinhar a expectativa, que para mim é o básico de qualquer relação humana, mas no trabalho dentro do escritório a gente consegue passar sem isso, às vezes, e no trabalho de casa não vai. Uau! Última pergunta. Trabalho remoto veio para ficar? Vai lá. Trabalho remoto veio para ficar? Com fé em Deus. Se ele não vier para ficar, primeiro, não vai ser uma ditadura, tá, gente? Podem ficar calmos. Quem quiser voltar para o escritório, vai. O que a gente vai oferecer agora é uma outra possibilidade para aqueles que ou não querem voltar ou que querem encontrar um arranjo no meio. Então, o XP anunciou ontem, né, que eles estão estudando isso também, fizeram uma pesquisa interna e 95% das pessoas disseram que queriam um arranjo no meio. Então, o que vai vir para ficar, eu acho que é essa possibilidade, a demanda de flexibilização vindo dos próprios talentos. Então, com certeza, eu acho assim, vem para ficar e eu vou gostar. Assim, se eu puder ficar em casa para sempre, não vou reclamar, não. Pois é. Então, olha, a gente está chegando ao fim da nossa live. Eu quero te agradecer.
sensacional, muito enriquecedora. As pessoas aqui estão enlouquecidas, Paula. Já tem gente cobrando aqueles temas que você falou lá, viu? Para a gente fazer outras. Então, bota aí na sua agenda outras. Eu queria que você, olha, fizesse suas considerações finais e convidasse também as pessoas para se conectar com você, qual é os seus contatos e tal, com a sua rede, para a galera conhecer mais você e poder trocar ideia com você. Consideração final. Primeiro, a gente vai agora se confrontar com essa possibilidade do mundo do trabalho, mas não esqueçam nunca, nunca que trabalhar remotamente é como construir habilidades que a gente geralmente não é ensinado nem treinado em momento nenhum da vida. Então, sejam pacientes com vocês, sejam pacientes com os outros, mas aproveitem para desconstruir o paradigma. E como entrar em contato comigo pelo LinkedIn, infelizmente meu Instagram é fechado, porque eu lá falo da minha vida pessoal mesmo, então falo também das minhas ideias, mas no LinkedIn, no Medium também eu artigo dos meus pensamentos, dos livros que eu leio. Então, quem quiser se conectar comigo, pode mandar também mensagem lá no LinkedIn. Meu LinkedIn é aberto. Qualquer pessoa consegue mandar mensagem. Uau, muito obrigado. Eu quero agradecer do fundo do coração. Que aula tivemos aqui. Uma aula, Paula, uma aula. Tem muitas nuances ainda que estamos aprendendo coletivamente. Muitas organizações querendo esse tipo de conteúdo. Então, parabéns por trocar essa experiência com a gente. Muito obrigado. Uma história maravilhosa, linda. Parabéns por se aprofundar tanto. Eu acho que eu vejo muitas pessoas sendo rasas aí nos trabalhos, naquilo que estuda, e eu vejo você se aprofundando, conhecendo, indo lá embaixo descobrir essas coisas. E espero que você possa ter mais espaços como esse para compartilhar isso. Muito obrigado. Já vou cobrar as próximas, viu? Quero falar sobre os introvertidos. Quero fazer um trabalho sobre os... Então, galera, Oi. Falei só, obrigada pelo espaço e pelo espaço que você tem aberto para outros profissionais também. Eu tenho acompanhado algumas das lives, os temas têm sido super legais. Parabéns. Que bom. Galera, essa live vai ficar aqui 24 horas. O Instagram tá mudando o modelo de live. Mais um beijo a todos.